é que o Corinthians engatou a segunda vitória consecutiva, meus amigos? Pois é, fim de jogo, Corinthians 4, isso mesmo, 4 e Botafogo 1. Vocês já pararam para pensar que se não fosse o regulamento do Campeonato Paulista, muito provavelmente Antônio Oliveira nem seria nosso treinador? Eu sei que é cedo para falar, né, que foram só 2 jogos do cara ali, mas isso é fato, ele não seria o nosso treinador. Muito provavelmente a diretoria, se soubesse desse regulamento, talvez nem tivesse mandado o Mano Menezes embora, porque ele já engatilhou a demissão do Mano para trazer o técnico do São Bernardo. Aí só depois disso tudo que foram descobrir que não poderia inscrever um técnico que já estava disputando o Campeonato Paulista e foram atrás do Antônio Oliveira. Olha só que loucura, né? Quem diria, né? Algumas coisas aí, a males que vem pro bem. Não sei como que é a frase, eu acho que é isso, né? O fato é que o Antônio Oliveira chegou e conseguiu fazer um time minimamente organizado nesses 2 últimos jogos, né? Coisa que a gente não via no Mano Menezes, com o Mano Menezes, time do Corinthians. E eu tô falando aqui que o time do Corinthians tá jogando bem, que o time do Corinthians tá, nossa, que timaço, virou, né, igual o Rubão ali, acabou a farra. Óbvio que não. Tem muito a melhorar mesmo, né? Tem jogadores ali que precisam se reerguer, tem jogadores que tá melhorando, tem jogadores que vêm evoluindo, mas o fato é que o Antônio Oliveira, ele conseguiu organizar o time minimamente, coisa que a gente sabia que era possível, né? E o Mano Menezes não estava conseguindo. Aí eu não sei se perdeu o vestiário, eu não sei o que aconteceu, mas ele conseguiu organizar o time minimamente bem, né? Um time que consegue estar mais junto, que consegue trocar passes ali, errar menos passes, embora erre bastante também, mas ele conseguiu organizar o time do Corinthians. No primeiro momento ali ele escala o time, né? Ele faz a mesma formação do jogo contra a Portuguesa. A diferença é que trocou algumas peças por necessidade, né? O Pedro Raul não estava disponível por conta de lesão, jogou o Romero no lugar dele. O Fagner estava suspenso, jogou o Léo Maná no lugar dele. E o Raul Gustavo também estava suspenso e teve a estreia do Luiz Henrique no lugar dele. O resto do time foi o mesmo, né? O esboço foi o mesmo time que jogou contra a Portuguesa ali. A gente viu o Caetano sendo como lateral novamente, e é um falso lateral, né? Que ele é mais um zagueiro ali. Então, tipo assim, ele fica mais preso pra deixar o Léo Maná ou o Fagner, no caso ali, subir bastante pelo corredor da direita, né? Então, é mais ou menos isso como joga o time do Antônio Oliveira. E aí, pontuar o jogo no geral, né? O Corinthians sofre um pênalti logo no início, né? Que teve até comentarista, né? Teve a coragem de falar que não foi pênalti em cima do Wesley. Aliás, né? Toda vez que tiver pênalti em cima do Corinthians, vão achar algum argumento pra falar que não foi, né? Eu não sei, cara, tem que quebrar a perna do jogador, tem que arrancar sangue, sei lá, pra falar que é pênalti. Mas enfim, eu já cansei de falar de arbitragem, também não tô nem aí. Ah, foi roubada, não sei o que, fala o que quiser. Eu não tô nem aí mais, porque eu já falei em relação à arbitragem como que funciona no geral, né? E é sempre assim, sempre quando é em relação ao seu time, é ruim, não sei o que. Aí quando é contra ali, dá risada, enfim, isso faz parte do futebol e aparentemente não vai mudar, porque ninguém quer mudar em relação a isso, né? Em relação a exigir um comprometimento, a exigir um profissionalismo em relação à arbitragem no geral, né? Na América do Sul. Mas, enfim, é isso. Cara, que bizarro, né? Antes de continuar falando do jogo, eu comecei assistindo pelo Paulistão Play. E na hora do pênalti, o Maicon vai e bate o pênalti, ele erra, né? Só que o cara que tava narrando ali, nem sei o nome dele, do narrador, que bizarro, mano. Ele narrou como se fosse gol, começou a gritar gol, aí ele viu que a bola não entrou, aí depois ele falou assim, bate, rebate, não sei o que. Aí o Romero vai lá e faz o gol, né? E eu fiquei confusa, cara, que eu falei assim, mano, não foi gol. Aí daqui a pouco faz o gol, aí eu achei que foi o Wesley, depois eu achei que foi o Yuri, só depois que eu fui ver que foi o Romero que tinha feito o gol no Corinthians, né? Mas aí o Corinthians faz o gol no primeiro momento ali. E aí eu falei assim, cara, não dá, né? Aí eu fui e mudei pra Record. E aí, meu Deus, né? Caramba, achei uma transmissão pior do que a da Record, né? Assistir na Record também é desastroso. Só de pensar que o derby vai ser televisionado pela Record, né? Mas enfim, é o que tá tendo. Enfim, aí o Corinthians vai, faz o seu golzinho ali e pra mim faz um primeiro tempo ruim, tá? Principalmente depois do gol. Maicon pra mim tava mal, o Félix Torres pra mim tava mal também. O Félix Torres ele estava dando alguns botes errado, igual o Gil fazia. E se fosse o Gil, a gente estaria criticando. Isso eu tô falando no primeiro tempo, tá? Eu achei que foi um primeiro tempo ruim do Corinthians. Sei das condições do gramado que tava ruim, né? Com chuva, com buraco, a bola praticamente não rolava direito ali. Mas eu achei a postura do Corinthians ruim, depois de ter feito o primeiro gol. Porque o time
time meio que recuou, ficou querendo fazer catimba logo no início do jogo, né? E pra mim o Cássio foi mal demais no jogo, teve uma defesa, assim, tudo bem que ele não foi tão exigido, mas eu não gostei da postura do Cássio hoje, tá? Pra mim ele foi o pior em campo. Por quê? No lance, né, o Corinthians praticamente chamou o Botafogo, né? E os caras melhorou, estavam em busca de um gol e conseguiram. E aí eu vi gente reclamando do Gustavo Henrique, né, que estreou hoje e pra mim fez uma boa partida, inclusive ele fez um gol, né? Nossa, Thaís, mas eu não lembro do Gustavo ter feito um gol, mas ele tirou um gol numa saída ridícula do Cássio. O Cássio sai que nem... Não entendi o que o Cássio fez ali e acabou que o Gustavo Henrique acabou tirando a bola que ia entrar dentro do gol, né? E depois na sequência desse... Não logo na sequência, né, mas depois disso, teve um lance lá que o Cássio tem uma saída de bola ruim. Ele que, né, tem uma saída de bola ruim, acaba voltando a bola pro Gustavo Henrique, ele devolve rápido pro Cássio, o Cássio faz uma chuta pra frente e sobra, o jogador do Botafogo vai lá e faz o gol, né? Aí o Cássio começou a brigar com todo mundo. Mas pra mim, na minha opinião, o Gustavo Henrique fez o que tinha que fazer ali. E o Cássio que vacilou pra mim na saída de bola. Não tô falando que o Cássio... Nossa, o Cássio falhou em não ter defendido esse gol. Não, pra mim, ele falhou na saída de bola ali. Na origem do gol do time adversário ali. Aí, beleza. Aí vai pro intervalo, volta o mesmo time do Corinthians e o Corinthians começa a jogar bola. O Michael melhora, o Félix Torres melhora, né? O Rodrigo Garro joga bem também. Ele teve momentos ali que ele chutou pro gol, mas todos os chutes dele foi lá na PQP, né? Mas é um jogador extremamente importante, tem um passe bom, né? E aí o Wesley, né? Sempre as jogadas do Wesley ali, cara. Como que esse menino Wesley é brabo. Como que o Wesley tá evoluindo, né? Que menino... Eu queria falar genial. Eu acho, a atitude do Wesley, eu acho que ela é genial. Porque é um moleque que ele vai pra cima, ele dá drible mesmo. E antes, quando ele tinha uma jogada só de cortar pro lado e ir pra cima, não. Agora ele corta de um lado, corta pro outro. Você não sabe pra onde que ele vai, né? Então ele vai pra cima mesmo, né? Chamando a responsabilidade ali em alguns momentos em cima dos adversários. E faz o que faz, né? O Romero faz o segundo gol do Corinthians, né? Numa jogada também que partiu do Wesley. O Romero faz o gol. E aí depois o Wesley faz aquele golaço, né, que foi um passe do Michael, que passe do Michael. O Wesley sai em profundidade, dá o corte, sofre o pênalti, mas ele decide não cair, ele levanta com sangue nos olhos, vai pra cima e faz o gol do Corinthians, terceiro gol do Corinthians, né? E você acha que parou por aí? Não, meus amigos, não parou por aí. Matias Rojas entra em campo também, dá um passe ali, e o Yuri Alberto faz gol de novo, meus amigos. E aquele típico gol que o Yuri Alberto perderia, mas não, o Yuri vai e faz um gol saindo a zica de vez. Será que o menino Yuri voltou? Espero que sim, porque se isso aconteceu, é bom pro Corinthians, né? É bom pra gente. Bom, mas é isso. Mais uma vitória, o Corinthians soma mais 3 pontinhos aí, querendo ou não, dá uma confiança. Eu acho que é um time em reformulação ainda, a gente entende isso, mas no segundo tempo, principalmente, né? Depois que já tava 3-1, você viu o Corinthians ali trocando passes, né? E com mais tranquilidade, os jogadores mais próximos uns dos outros ali, trocando passes, coisa que não conseguia fazer antes. Então você vê que é um grupo que tá começando a criar um pouco mais de confiança um no outro ali, no próprio time, né? E tem tudo para crescer. Ainda tá longe, a gente tem que entender isso, né? Eu sei que é legal conseguir 2 vitórias consecutivas, né? E o próximo jogo do Corinthians é contra o rival, né? Contra o Palmeiras na Arena Barueri. E querendo ou não, né? O fato do Corinthians ter ganho 2 jogos seguidos, por mais que sejam adversários fracos, né? Mas a gente sabe que o Corinthians até então era um time fraco nesse Campeonato Paulista. A gente era a lanterna da classificação geral. Então, essas 2 vitórias, né, e a confiança com o time, você vê o Yuri voltando a fazer gols, né, você vê o Wesley sendo decisivo, você vê o Romero, meu Deus, Romero, nunca critiquei o Romerinho, fazendo gols também e sendo decisivo de alguma forma, né, o meio campo ali acertando passes. Então, dá um pingo de esperança de que o Corinthians vai ser minimamente competitivo contra o rival, né? Coisa que há 3 jogos atrás a gente não sentia essa possibilidade, não achava que isso seria possível. Dava até aquele receio, falava assim, cara, lá vamos nós de novo enfrentar o Palmeiras e ser aquele Deus nos acuda, né? Mas não, acho que hoje a gente tem a certeza que competitivo o Corinthians vai ser
contra o Palmeiras na Arena Barueri. Pra finalizar, gente, eu vou comentar isso em live com vocês, mas eu queria deixar registrado no vídeo aqui de pós-jogo também, né? Hoje, o senhor Neto, né, o craque Neto, que se diz corintiano, que quer ser o futuro presidente do Corinthians, mais uma vez ele pratica o desserviço em relação ao Corinthians, né? No programa dele ali, eu não assisti, obviamente, eu não assisto o programa do Neto faz anos já, mas repercute, né? Então o pessoal sempre comenta e aparece nas redes sociais, né? O Neto, ele simplesmente fez um auê por conta da contratação do Igor Coronado, né? Jogador que nem foi anunciado ainda, mas falando que é um absurdo pagar 2 milhões de reais pro jogador e não sei o quê, né? Tipo, como se... Cara, é impressionante. Assim, se o Neto tivesse falando do salário do jogador como pensando no bem do Corinthians, vamos supor que fosse pensando no bem do Corinthians. Mas a gente sabe que não é isso, sabe? Não é, o Neto não tá falando isso pensando no bem do Corinthians. O Neto tá falando isso pra criar um auê, pra criar um desconforto lá dentro do Corinthians, porque é o que ele faz, cara. Quantas vezes a gente já viu? Porque se fosse coerência, vamos supor que o Neto estivesse de fato preocupado com o Corinthians pagar 2 milhões de salário pra um jogador, né? Que detalhe, esses 2 milhões aí são diluídos as luvas, o bônus por assinatura de contrato, porque é um jogador que tá vindo livre de mercado, né? Então, assim, o Corinthians não precisa pagar pro clube, mas existe aquele prêmio de assinatura. A exemplo, né, de quem acompanha o futebol europeu, da forma que o Mbappé tá indo pro Real Madrid. Mas enfim, voltando para falar do Coronado. Aí o Neto faz esse auê todo, né? Vamos supor que o Neto estivesse pensando com o Corinthians. A pergunta que eu faço para vocês é: cadê o Neto com essa preocupação quando o Corinthians foi lá e contratou Jonathan Cafu? Ah, Thaís, mas Jonathan Cafu é 300 mil. Mas o que jogou Jonathan Cafu, gente? Será que pro Neto seria melhor você ter um Renato Augusto, que ganhava mais de 1 milhão, né? Com todo respeito ao Renato Augusto, que é ídolo da história do Corinthians, sempre foi um dos meus jogadores favoritos, mas que não tinha condições mais, mas tinha um salário alto, mas não, beleza, vamos renovar com o Renato Augusto, que jogava um jogo sim e ficava 20 fora. Ou então seu Juliano, que também ganhava lá na casa dos seus 1 milhão ali e resolveu jogar só nos 6 últimos jogos do seu fim de contrato. Isso era o bem do Corinthians? Por que o Neto não fala, né? Se ele quer tanto bem do Corinthians, por que ele não falou, né, do Ilho, né? Que o Duílio era diretor de futebol quando contratou o Jonathan Cafu, Everaldo e companhia, né? E tantos outros jogadores aí ruins que passaram pelo Corinthians. Mas quando você vai trazer um Coronado, que aí sim, você pode argumentar sobre os valores ali, se é alto ou não, mas você sabe quando a pessoa que ela tá falando, quando ela tá falando sobre isso, se é pelo bem do Corinthians, se ela tá preocupada mesmo com a folha salarial do Corinthians, ou se ela tá preocupada em causar ou em fazer um auê ou fazer um inferninho lá dentro do clube, né? A gente percebe essa diferença e o Neto é isso. Sempre foi, né? Demorou para alguns torcedores entenderem, mas boa parte da torcida tá vendo isso em relação ao Neto, porque não é de hoje, ele não critica o Duílio de forma nenhuma. Vale lembrar, tá? O Neto, ele era amigaço do André Sanches. Hoje ele fala mal do Andrés até umas horas, né? Daqui a pouco começa a falar do Duílio também, né? Enfim, esse é o Neto. Bom, gente, esse foi o pós-jogo. Provavelmente eu esqueci de alguma coisa, mas foi o pós-jogo. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva. Ajuda nós a chegar a 30 mil inscritos. Deixa o seu like, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians!